Atenção, câmera de segurança que flagrou tudo o que aconteceu ontem na Avenida Paraná, bairro Cabral. Olha isso, gente. Uma pancada. O biarticulado atravessa essa linha férrea quando o trem se aproxima e acontece esse choque. Tem áudio esse vídeo? Perfeitamente. A gente está mostrando para vocês, não tem áudio, é uma câmera de segurança que revela o momento em que passa esse biarticulado e aí depois o trem na linha férrea pega no meio, exatamente na área de sanfona, ali na segunda área de sanfona do biarticulado. E tem um carro, o pessoal da produção está me chamando a atenção. Aonde que passa esse carro, família? Opa, passou agora ali. Gente do céu, olha isso. Opa, que isso aqui pode fazer diferença até para a versão que o motorista do ônibus está falando, hein? Porque vamos lá, já temos um conflito de versões. Atenção, atenção. O motorista do trem, o maquinista, está colocando a culpa no motorista do ônibus. O motorista do ônibus falou assim, nananina não, culpa não é minha não teve buzina, não teve nada. E a gente está falando de um horário já da madrugada. Tem um carro que passa ali, família. Olha aqui, ó. É um carro passando. Quase que esse carro é pego também. Um detalhe que a gente está observando agora, que a nossa produção está observando. Pode colocar na tela cheia para mim, nesse momento. Olha lá, passou um carro. Vamos fazer o seguinte, eu quero entender melhor se é o rodado do ônibus, hein? Pode ser o rodado do ônibus aí, gente. Nós estamos vendo ao vivo com você. Me manda mensagem. Você que está assistindo Tribuna da Massa, eu quero que você me mande mensagem também. Fato é que nós temos uma guerra de versões. O motorista do ônibus está colocando a culpa no maquinista do trem. O maquinista do trem está colocando a culpa no motorista do ônibus. O cenário foi de caos e desespero ali no bairro Cabral. Porque 11 pessoas ficaram feridas. A gente tem as informações agora na matéria. Vamos rodar a matéria, depois eu quero repercutir essa imagem de câmera de segurança que a Melissa Munhoz conseguiu pra gente. Vamos lá. Movimentação intensa de ambulâncias e uma cena que impressiona. Metade do ônibus de um lado do trilho e metade do outro. É um acidente plasticamente bastante feio, né, da gente ver. A sorte que pegou a parte da sanfona e partiu ao meio o ônibus, uma parte ficou na parte de cima do trilho e a outra ficou na parte de baixo. Olhando assim de longe, fica até difícil acreditar. Mas, apesar de todo o cenário de destruição, ninguém saiu gravemente ferido. Pelo que consta aí, esse biarticulado, quando estava fazendo a travessia aqui desse cruzamento de nível entre a canaleta e a linha férrea, acabou aí sendo atingido aí pela locomotiva que vinha passando pela linha férrea. Foi no começo da madrugada desta quarta-feira, na Avenida Paraná, no Cabral, aqui em Curitiba. Já era fim de expediente e o biarticulado estava praticamente vazio. E só por isso a situação não foi ainda pior. Que nós atendemos foi 11 vítimas, 9 vítimas código 1, deambulando no local, e 2 vítimas código 2. Se fosse um horário de pico, o ônibus poderia estar lotado, né? Teria sido muito pior. O que a polícia quer saber é quem foi o responsável pelo acidente. O motorista do ônibus garante que o trem não acionou a buzina, mas o maquinista rebate e coloca a culpa no condutor do coletivo. Então cada um dá a sua versão ali e a gente faz a consignação dessas versões no boletim de trânsito e esse boletim finalizado. E para descobrir quem errou, só com as imagens de câmeras de segurança, que a polícia já está atrás. Os passageiros do ônibus também devem ajudar a esclarecer tudo. Nos próximos dias vamos proceder à oitiva do motorista, das pessoas que estavam no ônibus e também o do condutor da locomotiva. A partir daí vamos apurar eventual responsabilidade criminal. A câmera de segurança a qual a gente se referiu na matéria, essa aqui já conseguimos para vocês. Nos parecia, a produção até acreditava que era um carro que passava aqui junto. Não é, gente, não é. É o farol, tem um farol lateral, tem uma luz lateral no biarticulado que criou essa confusão. Tá, mas por outro lado, a imagem não é suficiente para me dizer se houve sinal sonoro ou não. Por quê? Não tem áudio essa câmera. Essa câmera de segurança aqui não tem áudio. E é o sinal sonoro
que vai dizer se o motorista do ônibus tem razão ou o maquinista tem razão. Um jogou a culpa para o outro. E tem 11 pessoas feridas agora, foram levadas ao hospital. A gente vai trazer atualizações exatamente sobre estas pessoas feridas. E tem uma testemunha que está com a Melissa Munhoz. Primeiro, obrigado, Melissa, parabéns por ter conseguido essa imagem de câmera de segurança. Você e o Michael Machak, nosso repórter cinematográfico. Quero que você traga todas as informações aí do local. Contigo, por favor. Oi, Lucas. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui no exato local onde aconteceu esse acidente ontem, após as 11h30 da noite. Repare que aqui tem placa, existe uma sinalização de olhe, escute, pare. A gente acompanha que aqui tem a pista do canto, né? E depois a pista da canaleta por onde passam os ônibus biarticulados. Essa imagem que a gente vê aí, depois a gente continua vendo juntos, Lucas, porque dá para imaginar, dá para perceber que tem realmente um carro se aproximando. Parece que o carro está nessa pista do canto. Ele vem devagarzinho, para. E logo nos segundos seguintes, um ônibus passa, ele avança a linha férrea, já vindo o trem por aqui. O Michael Machak vai mostrar de que lado vinha o trem. Daqui, de quem vem do centro de Curitiba, para o sentido Boa Vista, Bacaxeri, e bem aqui no cruzamento aconteceu essa batida que, por sorte, não teve nenhuma vítima fatal, porque realmente o acidente foi muito grave para o ônibus partir ao meio, bem ali na sanfona. Eu vou conversar com uma testemunha que vai explicar para a gente o seguinte. Ariel, vem para cá, por favor. Muito boa tarde, obrigada por aceitar falar com a gente. O Ariel mora aqui já há bastante tempo e ele estava me contando, Lucas, que ele escuta com frequência a buzina do trem. E a pergunta que não quer calar: o motorista do biarticulado de ontem, que estava dirigindo e avançou aqui pela linha férrea, né, na canaleta, disse que o maquinista não buzinou, que ele não ouviu a buzina. Você que mora aqui, que estava acordado no momento do acidente, o que você ouviu? Eu tava em casa, mesmo assim, eu estava assistindo TV e, tipo, eu que moro no apartamento, eu ouvi o trem, sabe? Eu sempre ouço o trem, então não tem como ele não ouvir, né? A buzina, porque sempre o trem aqui, de muito tempo, ele passa buzinando, então é muito difícil o trem não, né, ter buzinado. Então eu até acho estranho porque que ele ele achou isso, que ele não buzinou, né? Mas não tem como. Mas E sim, em relação à sinalização, Ariel, vou chamar a atenção aqui do Lucas e dos nossos telespectadores, que você veio me mostrar, porque é a primeira vez que a gente para aqui nesse ponto, Lucas, e olha só o que o Ariel me chamou a atenção. Aqui está a sinalização que a gente mostrou, as placas, mas repare que tem ali o sinaleiro das luzes verde e vermelha, e costuma ter um som também. Só que de um tempo para cá, isso foi desativado, porque as pessoas, os noiados, acabam retirando, roubando aquela placa de ferro. Então ali só ficou onde tinha a caixa que funcionava a sinalização sonora e também de iluminação das luzes, não tem mais, tá vendo? O Michael tá mostrando ali, só tem fiação. E isso, Ariel, tá um bom tempo, né? Ou seja, a Rumo também não veio aqui resolver isso, consertar isso. que tipo assim, o que eu vejo da movimentação da Rumo hoje em dia aqui nesse trecho é só manutenção de trilhos, mas assim, de sinalização, essas coisas assim, faz muito tempo que eles colocaram agora as novas placas, mas essa sinalização que faz barulho, eles não fizeram nada de manutenção ainda. Seria bom e importante também para os motoristas, né? Não, sim. Porque se eles não escutarem o trem buzinar, tem a sinalização ali, né? Exatamente. Tá bom, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente, tá? Obrigada também aí por ceder as imagens. E a gente está aqui no local, Lucas, com um especialista em trânsito, que é o Celso Mariano. Ele assistiu essas imagens da batida, ele está aqui analisando o local. E eu queria a opinião desse especialista em trânsito, tudo bem? Obrigada pela presença ao vivo aqui no Tribuna da Massa, Celso. Vamos conversar com o Lucas para você fazer aqui o seu parecer desse local. A gente já sabe que o trem chegou buzinando e nós estávamos aqui meia hora atrás, vimos a passagem do trem e ele já veio lá de longe buzinando também. No seu entendimento, o motorista do biarticulado, ele foi imprudente, ele que arriscou passando segundos antes, né? Poucos metros já, o trem já estava aqui. Queria que você contasse pra gente a sua análise.
Todos os acidentes de trânsito merecem uma análise técnica aprofundada. Então, o que eu vou falar aqui é a minha opinião com base no que eu vi até o momento. E se repetiu aqui algo que temos visto em quase todos os acidentes que fazem do Paraná e de Curitiba um dos locais mais perigosos, envolvendo cruzamentos com linhas férreas. E sempre está presente o fator distração ou atenção abaixo do necessário por parte dos condutores, mas também limitações na sinalização. Nós poderíamos ter aqui aplicado e funcionando aquele mínimo esperado, que é o conjunto de focos piscando em vermelho quando o trem está passando em funcionamento, parece que não está funcionando, e também uma sinalização mais clara, mais ostensiva. E é claro que poderíamos ter aqui uma cancela. A cancela é resultado de um estudo técnico que determina se o cruzamento é perigoso ou não. Eu faço um apelo aí para as autoridades, se está dando tantos acidentes é porque o estudo técnico tem que ser revisto, há uma condição crítica e isso deveria ser repensado. Muito importante você falar da cancela, porque realmente na passagem de nível em outros lugares a gente vê que existe a cancela e aqui em Curitiba não tem. E os acidentes estão sendo recorrentes aqui em Curitiba e também na região metropolitana. Não dá para entender por que não tem cancela. É um instrumento tão simples de instalar, tão fácil, tão barato e por que não tem, né? Pois é, não sei se há problemas de custo, talvez, mas nada justifica colocar em risco, né, a vida das pessoas ou provocar acidentes de trânsito, porque indiretamente é isso que acontece quando você sonega aquele conjunto máximo de condições de sinalização do local. Nós temos que lembrar que nós somos um país que dá autorização para surdos dirigirem. Então, se nós dependermos, no caso do trem, só do aviso sonoro, a legislação e a parte técnica prevê vários avisos visuais e um tratamento na infraestrutura do local que poderia aumentar a segurança. Estamos vivendo um momento, né, Melissa, em que há uma pressão para que o trem saia de circulação da área urbana. Isso é comum em quase todas as cidades do mundo e parece ser, de fato, a melhor solução aqui. Tire os trens de circulação. Acontece que isso vai demorar, se é que vai acontecer, mas vai demorar, tem esse tempo de transição. Daqui até lá, nós que somos usuários da via, especialmente os condutores, tem que redobrar a atenção. Não é o trem que está saindo da linha para invadir a pista onde circula o carro, a bicicleta, o ônibus. São os outros condutores que estão passando no único lugar em que o trem pode passar. E a prioridade é a do trem, né? Absolutamente, isso está escrito e confirmado por todas as regras e pelo bom senso. Nós estamos falando de um veículo grande, que pode significar muito peso. A inércia, não precisa entender muito de física, né, para compreender isso. A inércia é muito significativa. Um trem não tem o poder de mobilidade que tem outros veículos. Mesmo um veículo grande, como o ônibus, que foi o caso desse acidente aqui, que, pelas circunstâncias, até que, graças a Deus, não foi nada, né, considerando a gravidade que poderia ter sido muito, muito maior do que foi. Tá ótimo, Celso, muito obrigada. Lucas, você tem alguma pergunta para o nosso especialista aqui? Eu tenho algumas considerações, deixa ele aí. Primeiro, o Celso foi muito claro. Gostei de ouvir o que ele disse. Agora eu tenho as minhas ponderações. Desde que eu me tornei apresentador de televisão, aqui na capital paranaense, eu falo da importância de instalarem cancelas em cruzamentos perigosos. Afinal de contas, eu devo lembrar a vocês que nós, Curitiba, nós somos a cidade com mais acidentes envolvendo trens no Brasil, sem contar as cidades da região metropolitana. Pinhais também está no top 10. Se somássemos toda a região metropolitana, o número seria mais assustador ainda. Nessa última madrugada, infelizmente, mais uma vez. Não tenho muitas dúvidas de que houve sim um alerta sonoro. Deve ter tido, até porque a testemunha nos falou que ouviu esse alerta sonoro momentos antes da pancada. Então não tenho dúvidas com relação a isso. Agora, a minha dúvida é com relação à segurança destas linhas férreas na Avenida Paraná e todas as outras avenidas que são cortadas por linhas férreas na capital paranaense.
Coloca na imagem ao vivo, eu quero que o Michael Machak me mostre o ponto onde deveria estar funcionando, Michael, a luz e não está funcionando. Uma luz, um alerta luminoso. Neste ponto aí, ó, deveria ter uma caixa de energia que vai suprir as luzes de alerta para quem trafega pela Avenida Paraná. Isso foi retirado pela concessionária porque foi furtado muitas vezes e a concessionária falou assim, então não vamos nem colocar, vamos tirar. E aí o especialista vem e me lembra muito bem que no Brasil, surdos podem dirigir. Como é que um surdo vai saber que está chegando um trem? Surdos podem dirigir no Brasil. Mas a segurança tem que ser dada pelo sistema. Eu já cobrei centenas de vezes a porcaria de uma cancela nesses cruzamentos. Quantas vezes a gente já falou sobre isso aqui no Tribuna da Massa? Aí os deputados foram lá, se reuniram e nada saiu do papel. Me parece que essa concessionária está de má vontade para a sociedade curitibana. Má vontade. O prefeito da cidade, Eduardo Pimentel, se posicionou sobre o assunto. Disse que quer a retirada das linhas férreas ao término do contrato, que vence em 2027. É muito tempo ainda, na minha opinião, mas pelo menos temos esta previsão. É bom lembrar, o prefeito Eduardo Pimentel foi até Brasília, se reuniu com o Ministério dos Transportes para tratar desse assunto que é urgente. Poderia ter morrido pessoas aqui, como já morreram em outras situações. Nós não somos uma sociedade minimamente organizada. Esse país é um país de malucos. Como é que a gente aceita uma situação dessa? Olha isso aqui, ó. Essa é a boa imagem, Michael, deixa aí. Não está funcionando. O alerta luminoso não está funcionando. O alerta sonoro pode ter até sido emitido, mas não é suficiente, na minha opinião. Não é suficiente. Aí tem a placa lá, a Rumo vai dizer o seguinte, não, mas tem a placa, pare, olhe e escute. Ah, tá. Então tá todo mundo errado. Todos esses acidentes são vários, somos líderes no Brasil nesse quesito, tá todo mundo errado, só a Rumo que tá certa. Não é possível, gente. Não é possível que a gente aceite essa situação. Por favor, Melissa, eu quero que você pergunte ao Celso, especialista de trânsito, eu quero que você pergunte a ele o seguinte. Ao ver dele, cancelas e alerta luminoso, teria evitado este acidente? Por favor, pergunte isso a ele. Vamos lá. Ele chegou a mencionar isso, a gente vai repetir aqui com ele. Celso, Lucas está reforçando a importância da instalação de cancelas e desse alerta luminoso que a gente está mostrando aqui, que a fiação foi roubada, foi furtada, não tem mais, está há muito tempo sem funcionar. Vamos falar sobre isso, de ser uma prevenção e de evitar acidentes como os de ontem. O trânsito tem que funcionar de tal forma que qualquer usuário possa dele fazer uso com segurança. Bom, considerando que é utilizado por várias pessoas ao mesmo tempo, com vários interesses, necessidades, com vários recursos, né? Uns estão a pé, outros de bicicleta, outros estão dentro do ônibus. E tem o trem de carga que, embora não esteja levando pessoas, está prestando um serviço para a comunidade. Senão, não estaria aí. Tem alguma importância. Fazer tudo isso funcionar de forma segura implica em ter regras que sejam claras, compreensíveis, execuíveis, quer dizer, tem que ser possível cumprir a regra. E alguns instrumentos são considerados mínimos, como a sinalização. Se nós não tivermos a sinalização, vira o caos. Agora, ter recursos previstos na regra para sinalização, ter recursos financeiros para colocar a sinalização e não dar a manutenção adequada, não instalar tudo o que é necessário, é crítico. Nós temos questões como nos cruzamentos de linha férrea, critérios do que é mínimo e do que é ideal. E aí eu acho que tem uma área que não é território de ninguém. Precisa da cancela aqui? Eu
digo que precisa. Seria a minha interpretação, se dependesse de mim. Mas talvez os estudos técnicos que foram feitos mostraram que não é tão importante assim. Mas diante desses acidentes recorrentes, né, fica nítido. É bem curioso ver que no nosso conjunto de regras, olhando pelo lado técnico, está bem claro. Cruzamentos que são considerados críticos devem receber 100% desses recursos, o que inclui a cancela. Eu considero esse e praticamente todos os que têm linha férrea dentro das áreas urbanizadas. Gente, é uma capital do estado. E nós temos no Paraná 4 municípios que estão entre os 10 que mais têm acidentes de trânsito. Se isso não é crítico, me explique o que é. Estão esperando morrer alguém, né, para poder instalar. A gente está sempre esperando o próximo. E daqui um pouco nós estaremos, na semana que vem, daqui a um mês, infelizmente, mas é muito provável, fazendo a cobertura jornalística, trazendo elementos técnicos, tentando fazer análise, explicar coisas que a gente sabe que vai acontecer. Então, o Brasil precisa tomar uma decisão do que queremos em relação à segurança no trânsito. Nós queremos sair da lista dos países com o trânsito mais problemático, mais violento do planeta? Queremos mesmo? Então, cadê a educação para o trânsito, que deveria ser obrigatório desde... Cadê o planejamento e a infraestrutura adequada? E olha... temos que reconhecer, Curitiba é uma das cidades que menos tem esse tipo de problema. Em outras cidades brasileiras é muito pior ainda. Quer dizer, nós somos um país que não levamos a sério. Eu vou falar só de um número aqui que eu acho que vai impactar a audiência aí. Nós temos, nos acidentes de trânsito, um dos maiores problemas de saúde do Brasil. Porque nós colocamos em cadeiras de rodas, nós colocamos em UTIs, fazendo tratamentos caríssimos para recuperar a saúde de quem não perdeu 100% da saúde no acidente, porque muitos morrem, né? São 34 mil no número oficial, uns 50 mil estimados, né, das perdas de dados, da forma que a gente calcula, mortos por ano. Mas são 150 mil brasileiros estimados que vão parar em cadeiras de rodas. E nós temos que lembrar que esse pessoal saiu do mercado de trabalho, se aposentou antecipadamente. Então, olha o impacto na Previdência Social. Senhores deputados, senadores, queremos mesmo aliviar a Previdência? Que tal cuidar dos acidentes de trânsito? E tantas outras coisas que estão nas regras, como a cancela. E às vezes são desprezados. Tá ótimo, Celso. Muito obrigada. Obrigada pelas informações, por todos os seus ponderamentos aqui. E Lucas, a nossa produção teve acesso às informações das empresas envolvidas nesse acidente. Então, todas elas enviaram notas para a nossa redação. A Urbis disse que lamentou o acidente e que está apurando as causas, né, conversando com o motorista. O motorista do biarticulado, como eu disse no início dessa entrada ao vivo, já tinha informado que não ouviu a buzina. Colocou a culpa no maquinista, que o maquinista não tinha buzinado o trem. A concessionária Rumo, que administra o trânsito do trem aqui em Curitiba, disse que a via preferencial, a prioridade do tráfego é do trem, por ser pesado, por ser grande, e que o maquinista buzinou sim. Eu só reforço que nós estávamos aqui mais cedo, eu e Michael Machak, vimos de longe o trem se aproximando e lá de longe ele já veio buzinando e com o farol aceso. E a prefeitura disse que está brigando, lutando para que seja retirada a linha férrea aqui do centro de Curitiba, e o prefeito Eduardo Pimentel se manifestou também dizendo que está indo frequentemente a Brasília solicitar isso ao ministro dos Transportes, mas que a licença, a concessão de funcionamento da Rumo vai até dezembro de 2027. Então ele não sabe se consegue, antes desse prazo, retirar as linhas férreas do centro de Curitiba para que evitem esse acidente. Mas o Celso Mariano, nosso especialista aqui, disse que realmente é importante a cancela nesses cruzamentos e em nenhuma passagem de nível de Curitiba, nem na região da Grande Curitiba, há uma cancela para que possa evitar acidentes como esse. Lucas. Olha, em que pese o motorista do biarticulado, na minha opinião, não há dúvidas de que ele errou. Ele disse que não ouviu o alerta sonoro, deveria ter parado para ouvir. Eu também acho isso. Mas, por outro lado, eu acho que sim, nós podemos fornecer mais segurança nos cruzamentos com linhas férreas em áreas urbanas aqui da capital paranaense. Eu dei uma olhada ali na live, por exemplo, do Tribuna, Redmassa _ SBT, muita gente falando o seguinte: não, vocês estão tudo errado, a TV tá maluca, ou
que o motorista do biarticulado é o único errado. Nós acabamos de ouvir um especialista de trânsito, um cara que estudou a vida inteira sobre isso, falando sobre a importância de cancelas, e vocês acreditam que vocês sabem mais. Vocês só podem estar de sacanagem. Mas ok. As informações. Me dá o post do Eduardo Pimentel. Nós temos aqui o posicionamento do Eduardo Pimentel sobre o assunto. Eu vou ler completo para vocês. O acidente ocorrido na noite de ontem entre um trem e um biarticulado no Cabral reforça a minha preocupação. Tivemos 11 pessoas feridas, 9 delas foram encaminhadas a hospitais com ferimentos leves, graças a Deus. Conversei hoje cedo com o ministro dos Transportes, Renan Filho, sobre a necessidade da retirada dos trens de carga que passam pela nossa região central. E essa não é uma demanda de agora. Esse ano, eu já fui pessoalmente a Brasília solicitar isso ao governo federal. A nova concessão do governo federal vai até 2027 e eu reitero que tenho atuado que Curitiba seja ouvida sobre esse assunto. Tenho trabalhado muito por isso e não descansarei. Quando eu digo que onde há fumaça há fogo, nós temos convicção do que estamos falando aqui. Essa imagem de ontem não é a única. Me dê agora, por favor, gente, as outras imagens. Todos estes acidentes aqui aconteceram em áreas de muito movimento, tanto em Curitiba como região metropolitana. Esse foi em Pinhais. O que tinha acontecido anteriormente é um deles. Infelizmente foi fatal. Infelizmente esse acidente foi fatal. Essa outra pancada, a gente está vendo agora, ó, motorista do ligeirinho. O ônibus morreu no trilho. Ele não tinha mais como tirar dali, foi no Barreirinha. Graças a Deus, deu tempo do maquinista diminuir a velocidade. Então, são situações que acontecem e aconteceram aqui na capital paranaense. Olha essa aí no Cajuru. Essa foi no Cajuru. Infelizmente, também tivemos uma morte, um atropelamento. São diversos exemplos que nós estamos trazendo aqui. As cancelas, a retirada da área central destas linhas férreas, acabariam com os acidentes? É uma pergunta. Não, não acabariam com os acidentes, mas diminuiria, sim, diminuiria e muito. Diminuiria e muito. Tanto é que todos os especialistas com os quais eu conversei, não são poucos, apontam para essa necessidade, ou da retirada imediata ou da instalação de melhor sinalização. Me dá a imagem ao vivo. Essa imagem é ao vivo. Tem uma plaquinha dizendo buzine. Então, o maquinista, ele viu essa plaquinha, muito provavelmente, deve ter buzinado. Buzinou ali na área. Faltou atenção do motorista do ônibus? Sim, na minha opinião, sim. Faltou atenção, faltou atenção. Até tá pequena demais essa placa aí, mas tudo bem. Na minha opinião, faltou atenção do motorista do biarticulado. Poderia ter terminado muito pior, poderia sim. Mas, gente, não é à toa que nós apontamos aqui para a necessidade de uma instalação imediata de outras medidas de precaução para que não aconteça esse tipo de acidente na capital paranaense. Não tirei do nada essa opinião. O pessoal fala ali, esse apresentador boca aberta ali. Mas, meu amigo, você acha que eu estou aqui à toa? Por que não está você aqui, então? Mas tudo bem. Estou falando isso com respeito. Aqui é um ambiente democrático. Eu respeito a opinião dos outros. Mas respeito é moeda de troca. Mas eu respeito, é um ambiente democrático. Alguém vê de uma outra maneira? Aqui eu faço questão de falar sobre essas opiniões contrárias. Faço questão de falar sobre essas opiniões contrárias. Mas essa é a minha. Deveria sim ter mais segurança. Faltou atenção do motorista do biarticulado? Desde o começo eu falei que faltou. Depois que nós ouvimos a testemunha dizendo que teve sim o alerta sonoro, eu falei em que pese, teve desatenção do motorista do biarticulado. Mas nós devemos dar mais segurança ter mais segurança no cruzamento de linhas férreas com a capital paranaense, com as vias urbanas da capital paranaense. Poxa vida, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro. Vocês estão de saco, vocês querem esperar o quê? Mais mortes? Já aconteceram mortes e vai acontecendo. Será que a gente não pode uma solução simples? Uma cancela poderia evitar. Uma solução simples. Baixou a cancela, ninguém vai passar. Sabe aquela coisa?
do motorista apressadinho que olha assim, vai dar tempo. E se arrisca, não deu tempo. Talvez tenha acontecido isso aqui com esse motorista do biarticulado. Se tivesse descido a bendita da cancela, não passava. Não passava. Então, assim, nós pedimos, a Assembleia Legislativa do Paraná ouviu, foi até a Rumo. Houve uma conversa, a Rumo se justificou e morreu na casca. Me parece que tem alguém poderoso que está querendo proteger o bolso da Rumo. Por que é que a Rumo não vai lá e arruma o lugar em que os noias, infelizmente, roubaram todas as coisas ali e agora está sem sinalização luminosa? É um absurdo, é um absurdo. Nós estamos em cima. Como eu disse, eu respeito as opiniões contrárias. Se você quiser emitir a sua opinião, você é mais do que bem-vindo ali na nossa live, Redmassa_SBT. Tem também o nosso WhatsApp. Sobe aqui o WhatsApp para mim, por favor. 3091 9066. Adiciona ali na tua lista de contatos. Manda mensagem que a gente vai trocando ideia por lá. 12 horas e 35 minutos. Vem